amigos do Estratégia Concursos, aqui é o professor Herbert Almeida, é uma grande satisfação poder estar aqui com vocês, trabalhando, ajudando vocês nessa longa batalha que é estudar para concursos públicos. Nós estamos no nosso curso de Direito Administrativo e estamos falando sobre os atos administrativos. Nesta aula a gente começa outro ponto importante do estudo dos atos administrativos, que são os nossos elementos ou requisitos dos atos administrativos. A gente costuma falar de requisito pelo fato de que eles são requisitos de validade de um ato administrativo. O que isso quer dizer? Enquanto os atributos que a gente já abordou são as características dos atos administrativos, os requisitos e elementos representam aquilo que gera a validade do ato. A inobservância de um elemento do ato administrativo pode gerar aí a sua invalidação, a sua anulação. Quando, por exemplo, uma pessoa pratica um ato administrativo para o qual não era competente, isso poderá gerar a anulação do ato administrativo. O ato será inválido. Exatamente por isso que eles são requisitos de validade dos atos administrativos. Para a gente começar a abordar, nós vamos ter aí uma série de vídeos para trabalhar eles. Nessa aula nós vamos trazer aí uma parte inicial sobre os requisitos e elementos e vamos começar a falar sobre a competência e aí seguiremos com os demais requisitos, ok? Vamos para a tela para a gente ter um panorama geral. Então os elementos dos atos administrativos, eu já adiantei aqui, a doutrina costuma falar em elementos essenciais e acidentais. Normalmente eles se limitam aos elementos essenciais. Aí os essenciais são formados aí pela competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Se a gente pegar aqui tudo junto, a gente vai ter um mnemônico para facilitar a memorização. Então a gente tem conf, for, mob, ok? Então, com isso aqui a gente consegue memorizar quais são os elementos essenciais. Os elementos acidentais ou acessórios, a gente vai ter o termo, a condição e o modo. Então, a gente vai ter o seguinte mnemônico, TECOM. Então, com isso a gente consegue fechar o que é elemento essencial, o que é elemento acidental. Mas vem para mim. Elemento essencial, os elementos essenciais, eles são trabalhados amplamente pela doutrina. Então, é muito comum só se falar diretamente em elementos dos atos administrativos, não se falar em elemento essencial ou acessório. Direto no essencial. Qual é o essencial? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E acabou. Então, pode aparecer na sua questão diretamente. São elementos dos atos administrativos, a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto, sem sequer mencionar que isso é um elemento essencial. E normalmente é assim que vai aparecer. Em 95% das questões, os avaliadores vão se limitar aos elementos essenciais, ok? Especificamente na doutrina da professora Maria de Pietro, ela traz aí os elementos acessórios ou acidentais, que então seria o termo, a condição e o modo ou encargo. Então, raramente se coloca uma questão direta já trabalhando isso aí. Só que a gente tem que ter um conhecimento, porque pode aparecer lá, eventualmente, são elementos acessórios do ato administrativo, alguém pode tentar fazer alguma confusão, mas nós vamos trabalhar isso com mais detalhe. Esses elementos acessórios, eles ocorrem somente nos atos administrativos discricionários, já vou adiantar desde já, e se referem basicamente ao elemento objeto, ao requisito objeto. Então, quando a gente for trabalhar o objeto, nós vamos falar aí sobre esses elementos acessórios do ato administrativo, ok? Então, por hora, vamos nos preocupar com os elementos essenciais, ok? Foi para a tela, então. O primeiro que a gente vai abordar, então, está aqui, a nossa competência, ok? Vamos para a próxima tela. Pessoal, competência para praticar o ato administrativo. O que é a competência? Então, a gente pode colocar aqui já a competência, que é o que nós vamos detalhar daqui para frente. E o primeiro ponto que a gente já tem que ter na mente é a definição. O que é a competência? Pessoal, a competência ela é um poder. Apesar de eu falar poder aqui, a gente já pode entender como também um dever. É um poder legal. Esse poder legal é do agente público, é atribuído ao agente para praticar, para exercer as suas atribuições. Então, basicamente, a competência é o poder legal do agente público
para desempenhar as suas atribuições. Esse poder ele se relaciona muito a um poder-dever, afinal de contas, ao mesmo tempo que a lei confere o poder, ela também exige que o agente pratique o ato. Quando a gente fala em legal, que foi o que eu abordei aqui, a gente tem que ter em mente que não é somente a lei propriamente dita. Por isso que a gente pode falar em competência primária. O que seria uma competência primária? A competência primária é aquela que ela vai possuir previsão, ou aquela que decorre diretamente da Constituição Federal, ou então em lei em sentido estrito. Então, quando a gente está falando de lei, ou melhor, a lei como ato normativo primário, não somente a lei em sentido estrito, melhor dizendo. Então, a gente pode ter tanto a Constituição Federal quanto a lei como competência primária, aquela que decorre diretamente disso. Explico isso, pode vir para mim. Normalmente, a Constituição Federal estabelece aí umas normas gerais, né? Normas mais amplas, mais genéricas, e a lei vai detalhar um pouquinho isso aí. Só que algumas autoridades, particularmente aquelas de nível mais elevado, recebem determinadas competências diretamente da Constituição Federal. Por exemplo, a gente vai ter lá no artigo 84 as competências do presidente da República. Então, neste caso, esta competência ela decorre diretamente da Constituição. Isso ocorre em situações excepcionais. O mais comum é existir em lei. Muitas vezes a lei vai lá e concede aí as competências. A gente tem aí as competências, por exemplo, do auditor fiscal da Receita Federal, do auditor federal de controle externo. Tudo isso aí possui previsão diretamente em lei. Só que também é muito comum a lei tratar aí sobre a organização genérica de um órgão público. Trata aí sobre a organização, só que este órgão, para desempenhar essas atribuições, ele vai precisar detalhar isso em outros atos. Então, em determinadas situações, é possível que a lei detalhe as competências de um órgão e essas competências dentro dos agentes que compõem esse órgão sejam disciplinadas em atos infralegais. Então, foi para a tela. Então, a competência primária encontra fundamento de forma excepcional na Constituição e mais comumente na lei. Além da competência primária, a gente tem a competência, então, secundária. Disse secundária aquela competência que não possui respaldo diretamente na Constituição ou nas leis. Trata-se, portanto, aquela competência que decorre das normas infralegais. Dentro dessa sistemática que eu acabei de mencionar acima, ou seja, veio uma lei, criou um órgão e detalhou ali as suas competências, e uma norma infralegal detalhou, esmiuçou essas competências. Pessoal, então, basicamente, o que a gente tem que saber, vem para mim novamente, é que a competência é o poder atribuído pela lei, dando um sentido mais amplo aqui de lei, ao agente para praticar as suas atribuições. Só que essa competência ela possui uma série de características. A gente pode também chamar a competência, alguns doutrinadores, antes de entrar nas características, desculpe, de sujeito. Por que sujeito? Justamente porque, assim, quem é o sujeito legal, quem é o sujeito competente para exercer um ato. Então, temos competência ou sujeito. Então, entrando nas características, então, a competência ela possui algumas características. A primeira delas é o seguinte, o agente público recebe da lei, essa é a lei que concede a competência para o agente público. Então, ele não pode simplesmente renunciar da sua competência. Por isso que eu falei lá em cima que é um poder-dever. Se ele possui competência, ele também deve exercer suas atribuições. Então, a primeira característica que eu vou colocar, na verdade, não vou nem começar pela irrenunciabilidade. Eu já vou começar com uma muito relacionada a ela, que é o seguinte, é um poder-dever. Portanto, vamos colocar assim, ó, características e a partir aqui das características, a gente vai detalhar isso para você memorizar bem. Uma característica é o seguinte, ela é de exercício obrigatório. O agente público, ao receber da lei uma competência, ele deverá exercê-lo. É uma imposição, tanto para os agentes quanto para os órgãos. Desculpe aqui, pessoal. Além disso, além de ser de exercício obrigatório, ela é, obviamente, irrenunciável. O agente não pode simplesmente deixar de exercer as suas atribuições.
Aí a gente começa a entrar num primeiro ponto que causa dúvida. Vem para mim. A competência, nós vamos trabalhar aqui, ela é irrenunciável e também intransferível, que é a próxima característica que a gente vai trabalhar. Mas calma aí, professor. É muito comum, eu já ouvi falar várias vezes, que um agente público pode delegar uma atribuição, pode delegar uma competência. Se ele pode delegar, ele não pode transferir? Aí é que vem um ponto interessante. Quando a gente delega uma competência, a gente está transferindo apenas o exercício da competência. A titularidade permanece com a autoridade que está delegando. O que quer dizer titularidade? Quer dizer o seguinte, eu deleguei aquela atribuição, só que eu continuo competente, tanto que em determinadas situações eu vou poder exercer esse ato diretamente, ainda que eu tenha delegado a você essa atribuição. E além disso, a qualquer momento eu posso revogar o ato que delegou e em todo momento eu exerço um controle sobre aquilo que eu deleguei. Então eu permaneço titular da competência. Portanto, pessoal, a competência ela é irrenunciável, ela é intransferível. Foi para a tela. Então é irrenunciável porque a titularidade sempre permanece com o agente público. Ao mesmo tempo, ela vai ser intransferível porque o agente público não pode transferir a titularidade, ele só vai poder transferir aí, em determinadas situações, o exercício, ou avocar, no caso, pode ter tanta delegação quanto a avocação. A doutrina também trabalha isso aqui como inderrogável. Inderrogável tem o mesmo sentido, de ser intransferível. Além de ser inderrogável e intransferível, a competência é imodificável. O que quer dizer que ela é imodificável? Quer dizer o seguinte, se a competência vem de lei, vem para mim. A competência veio da lei. A lei definiu como que você exerce aquela competência. O agente administrativo não pode, ao seu bel prazer, modificar essa competência. Ele não pode modificar o conteúdo, não pode modificar ali como que deve exercer esse ato administrativo, porque foi a lei que definiu o ato. Então, a competência é imodificável. Foi para a tela para a gente complementar. Além de ser imodificável, ou seja, o agente não pode modificá-la pela sua própria vontade, a competência ela é imprescritível. O que quer dizer o fato de uma competência ser imprescritível? Significa o seguinte, o fato da gente não exercer essa competência, vem para mim novamente, em determinadas situações, a gente pode ficar sem exercer uma competência própria. Pode deixar ali, ele é competente para isso, mas ou a situação não ocorre ou ele fica muito tempo sem exercer. Vamos pegar o caso de um agente de trânsito. O agente de trânsito fica lá durante 1 ano, não aplicou nenhuma multa. Essa competência dele para aplicar multa, se ele for o agente competente para isso, ela não vai prescrever. Ele continua competente para isso. Ainda que ele fique 1, 2 ou 3 anos sem aplicar nenhuma multa, ele pode daqui a 3 anos vir a aplicá-la. Então, o simples fato dele não exercer a competência não o torna incapaz para exercê-lo, não o torna incompetente para isso. Então, a competência ela é improrrogável. Ainda que o agente fique vários anos sem exercê-la, ele continua competente se houve mandamento legal para isso. Ok? Foi para a tela. Além disso, além de ser imprescritível, a competência ela é improrrogável. O dizer que a competência é improrrogável tem o seguinte significado. Se alguém que não é competente para praticar uma atribuição, vem para mim, suponha que um agente, voltando ao exemplo do guarda de trânsito. O guarda de trânsito, o que era competente para aplicar multa, ficou vários anos sem aplicar, mas ele continua competente. Concorda comigo? Porque a competência dele é imprescritível. Agora vamos pegar o seguinte, um auditor fiscal da Receita Federal começou a aplicar multa de trânsito em determinadas pessoas. Veja só, o auditor ele não é competente para aplicar uma multa de trânsito, concorda comigo? Só que ele ficou durante vários e vários anos e nunca ninguém contestou o fato dele aplicar a multa de trânsito. Estou colocando uma situação aqui bem absurda para você entender. O simples fato dele continuar praticando aquele ato e ninguém questionar a legalidade disso, a competência dele para isso, não o torna competente.
Ok? Então foi para a tela. Então, improrrogabilidade significa o seguinte, o agente que não é competente não se torna competente pela simples prática do ato. Em resumo, as competências, as características do ato administrativo é o seguinte, ele é de exercício obrigatório, porque o agente deve exercê-lo e, consequentemente, será irrenunciável. Ele não pode renunciar ou transferir a sua competência. Ele deve exercer. Também é imodificável, porque o agente não pode modificar por sua própria vontade. É imprescritível porque a simples ausência de praticar o ato não o torna incompetente. E é improrrogável porque o simples exercício da pessoa que não é competente não a torna competente. Então, muito tranquilo, vem para mim. A gente vê que são várias palavras, mas na hora que você começa a sistematizar é muito tranquilo. É só a gente passar o seguinte, competência decorre de lei. Se a lei atribui a competência ao agente, obviamente que ele é obrigado a exercê-la, ou seja, de exercício obrigatório, obviamente não vai poder nem transferir e nem renunciar dessa competência, porque a lei determinou que ele o faça. Ele pode, isso sim, delegar, só que delegar é somente o exercício, e ele pode avocar a competência do subordinado em determinadas situações que nós vamos trabalhar à frente. Também não vai tornar o agente que é capaz, não vai deixar de ser, que é competente, melhor dizendo, não vai deixar de ser competente simplesmente por ter ficado vários anos sem exercer o ato, e o contrário também vai ocorrer. A pessoa que é incompetente não vai se tornar competente simplesmente por ficar exercendo o ato durante um bom tempo, ok? Foi para a tela. Então trabalhamos aí as características da competência e agora a gente vai começar a entrar num assunto bastante cobrado em prova de concurso, que é a delegação e a avocação. Então, vamos diminuir aqui. Vamos começar pela delegação. Em cima, logo ali acima, a gente falou o seguinte, que a irrenunciabilidade e a inderrogabilidade ou intransferência da competência não impede que se faça a delegação ou avocação de competência. Então, por que não impede? Vem para mim. Quando eu delego uma competência, eu estou delegando apenas o exercício daquela competência. Vamos pegar a seguinte situação. Uma autoridade, um chefe de uma repartição, ela é competente para expedir uma certidão. Ela é competente para expedir aquela certidão. Só que essa autoridade, ela é a autoridade máxima naquele órgão, recebe vários e vários pedidos, tem várias competências, é o supervisor máximo daquele órgão, então está o tempo todo ali exercendo várias atribuições. E ela resolve, então, delegar a atribuição para um subordinado, dentro do que é possível na lei, resolve delegar a atribuição para ele expedir uma certidão. Então, ao invés do subordinado ter que levar até a autoridade superior a certidão para ele assinar, ela mesma vai realizar esse ato por meio de delegação. Só que a qualquer momento a autoridade que delegou pode chegar lá e continuar assinando uma certidão. Vamos supor que determinado dia aquele agente não estava, aquele que recebeu a delegação estava de férias, pode simplesmente quem o substituiu levar lá para a autoridade superior e ela assinar a certidão. Ou seja, mesmo que eu tenha delegado a minha competência, eu continuo titular dela e eu posso continuar exercendo ela. Então, você delegou, mas continua titular. Além disso, a qualquer momento eu posso revogar isso aí. Então, vamos começar a delinear a delegação. Foi para a tela. Primeiro ponto, limitando aí o conceito, a gente sabe que a delegação envolve, então, apenas transfere, na verdade, né? Vamos colocar aqui. Transfere apenas o exercício. Não se transfere a competência em si, não se transfere a titularidade para exercer ela. Então, é apenas o exercício da competência que está sendo transferido. Além disso, a competência, a delegação, melhor dizendo, ela pode ser para outro órgão, ou seja, um órgão pode delegar, claro que isso vai ser feito por meio dos agentes, pode delegar a competência para outro órgão ou para outro agente. Até aqui muito tranquilo, nada de novo. Só que o ponto muito interessante, previsto lá na Lei 9784, é que o seguinte, o subordinado, na verdade a pessoa que vai receber a delegação, ela pode ser subordinada, pode ser subordinado
ou não. Como assim? Vamos explicar que isso aqui é o ponto mais relevante, talvez, da delegação. Quando se delega, eu posso delegar para uma pessoa, para um agente que esteja hierarquicamente abaixo de mim, ou seja, ele é um subordinado meu, chega lá e delego, ou não precisa nem existir um vínculo hierárquico entre as pessoas. O caso, um exemplo que costuma ser muito mencionado é quando o DETRAN, que é o órgão de trânsito estadual, quando ele delega a competência para os órgãos municipais realizar a fiscalização de trânsito. Então, existem situações em que isso é possível, e nessa situação não existe hierarquia entre o DETRAN e um órgão de trânsito municipal. Então, poderia também ocorrer, em determinadas condições, de um órgão de um ente da federação delegar uma atribuição para o outro. E vão existir características próprias. Primeiro ponto é o seguinte: quando há subordinação, ou seja, o chefe para o subordinado, a delegação é obrigatória. É obrigatório, eu quero dizer, no sentido seguinte: o subordinado, o superior, quando ele decidir delegar a atribuição, eu estou aqui em cima e eu quero delegar para quem está abaixo. Obrigatoriamente, quem está aqui embaixo é obrigado a aceitar essa delegação, porque a gente está aqui sobre o poder hierárquico da administração. Por outro lado, quando existe a delegação, quando não há hierarquia, o outro órgão é obrigado a aceitar, ou melhor dizendo, ele só vai receber a atribuição se ele aceitar a recebê-la. Ou seja, o competente delegou e este aqui pode se recusar. Não quero exercer isso aí. Então, normalmente, esse tipo de delegação ocorre por meio de convênio. Então, os órgãos públicos vão conveniar ali a delegação dessa competência. Explicando novamente, quando existe hierarquia, se o superior decidir delegar ao seu subordinado, o subordinado obrigatoriamente terá que exercer aí a competência que lhe foi delegada. Quando não existe hierarquia, quando a autoridade competente delega para outra, deve existir concordância entre as partes. O delegante só vai poder delegar se o delegado também concordar em receber a atribuição. Okay? Então isso é só uma particularidade. Então foi para a tela. Então a delegação ela pode correr tanto para o subordinado, na existência de subordinação, ou na não existência de subordinação. A delegação, a própria delegação, ela é um ato administrativo. E ela, então, a delegação, ela ocorre por meio de ato discricionário, em regra, né, feita por meio de ato, um ato discricionário revogável. Por que um ato discricionário revogável? Porque é passível de revogação. Vejam só, pessoal. A autoridade competente, ela só vai delegar a atribuição se ela quiser, ou seja, é discricionário, cabe a ela analisar se é conveniente, se é oportuno ela realizar a delegação. Determinadas atribuições de nível mais elevado, de maior importância, que podem causar um impacto significativo, a autoridade pode resolver, não, esse tipo de competência é muito importante, eu não vou delegá-la. Agora, atribuições de mero expediente, atribuições corriqueiras, é muito comum e até desejável que as autoridades façam a delegação, mas sempre vai caber um juízo de conveniência e oportunidade da autoridade competente de delegar ou não aquela atribuição. Então, ela pode delegar e a qualquer momento ela pode revogar o ato de delegação, ok? Foi para a tela. Além disso, um ponto chave é o seguinte: em regra, ou seja, a regra geral, em regra, as competências são passíveis, em regra, os atos, ou é possível a delegação. A regra geral é delegar. Portanto, segundo a doutrina majoritária, inexistindo impedimento legal, é possível delegar. Vem para mim. Então, olha só,
Salvo se existir alguma determinação legal, algum impedimento legal para isso, é possível delegar. Se a lei nada disser, pode a autoridade competente delegar uma atribuição. Existe uma doutrina muito minoritária que diz que não, que deve existir previsão legal permitindo a delegação. Mas isso é minoritário. A regra é, inexistindo impedimento, ou seja, existindo uma norma que diga que não é possível delegar, a competência é passível de delegação. Na Lei 9784, é isso que eu quero, outro ponto que eu quero destacar é o seguinte, a Lei 9784, ela é a lei do processo administrativo da Administração Pública Federal. Então, em regra, se aplica somente à Administração Pública Federal. Só que muitos dos conceitos da Lei 9784 são conceitos doutrinários. Então, mesmo que a gente traga aqui muitas coisas que são previstas na Lei 9784, a Lei 9784 incorporou conceitos doutrinários, então a doutrina também defende isso. E normalmente as leis de processos administrativos dos estados e municípios, quando existem, na maior parte das vezes não existem, elas copiam, elas seguem as regras da lei federal. Portanto, é quase seguro que tudo que a gente vai abordando da Lei 9784 se reproduza para um concurso público estadual ou municipal, tá ok? Então foi para a tela. Na Lei 9784, existe lá uma previsão expressa, e isso é incorporado na doutrina, que não é, então em regra é possível, então, não é possível em 3 situações. São 3 regras que impedem a delegação. Quais são essas 3? Primeiro, na edição dos atos normativos, ou seja, a autoridade que é competente para editar um ato normativo, ela não pode delegar isso para outra autoridade. Ela não é possível também na análise de recursos administrativos. Aqui o entendimento é lógico. Pense só. Se uma pessoa inconformada com o ato administrativo entra com recurso contra o ato de um subordinado, como que o superior vai delegar a competência para analisar esse ato ao seu subordinado se é justamente contra ele que o ato está sendo analisado? Então, os recursos administrativos, a análise do recurso, a decisão do recurso administrativo não pode ser delegada. Também não é possível existir delegação quando se tratar de competência exclusiva. Então, quando a lei determina que somente aquela autoridade pode praticar o ato, não é possível realizar a delegação. Então, quando se trata de competência exclusiva, não é possível delegar. Vem para mim. Isso é outro ponto que causa muita dúvida nos alunos. Competência exclusiva, competência privativa. Pessoal, essas expressões elas costumam ser utilizadas muito mais lá no direito constitucional. O que a gente tem lá de competência legislativa exclusiva, competência legislativa privativa. Em regra, quer dizer o seguinte, a competência exclusiva ela não é passível de delegação. Quando estou falando de ato legislativo. A competência privativa é o seguinte, em regra o ato é privativo meu. Porém, eu posso delegar em determinadas situações. Isso é muito abordado no direito constitucional. Só que a própria Constituição da República utiliza em vários dos seus artigos o exclusivo ou privativo de forma confusa. Troca o seu significado. Então, não é possível definir isso em todas as situações. Além disso, no direito administrativo, ainda mais, existem várias leis que usam o termo privativo quando na verdade quer dizer exclusivo e vice-versa. E já vimos questões de concurso público utilizando o termo privativo e dizendo que não é passível de delegar e foi dada a questão como correto. E para a prova, professor, o que eu faço com essa questão do exclusivo e do privativo? É preciso analisar com mais calma, com bastante calma. Se for questões de opções entre várias alternativas, se tiver exclusivo e privativo entre as opções, a gente vai marcar, obviamente, o exclusivo sem dúvida nenhuma. Inexistindo outra resposta correta, sobrando apenas o privativo, você pode marcar o privativo também, tá ok? Questões de verdadeiro ou falso, já vimos questões do CESP, colocando privativo, em questões de direito administrativo eu estou falando, colocando privativo, mas dando um significado de exclusivo, então a banca, naquela condição, não diferenciou os termos. Então foi para a tela. Então esse, apesar do correto ser o exclusivo, às vezes a gente pode ver aí a lei ou a questão falar em privativo, tá ok? Para fechar a delegação,
eu sugiro, né, eu coloco aqui como importante para os nossos alunos, eles irem lá e ler, né, ver aí os artigos 11 a 14 da Lei 9784. A Lei do Processo Administrativo, a Lei 9784/99, porque ela traz aí várias regras aí sobre a delegação de competências e que é muito importante a gente conhecer. Então, muito tranquilo a gente trabalhar a delegação. Vem para mim. Pessoal, nosso próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre a competência, vamos entrar aí na vocação e depois só vai ter mais um ponto, a gente já fecha o estudo da competência, tá ok? Muito obrigado, até a nossa próxima aula.